Eu lembro de um filme, se não me engano, se chamava João de Deus. Ah. Não tem nada que Nossa, ver que nome, hein? com o João de Deus. Aham. É um filme português, se não me engano, chama-se João de Deus. Que tem uma cena que ele está entrevistando gente para trabalhar. Acho que ele tinha um bar, um restaurante, alguma coisa assim. E aí vem uma candidata e ele pergunta: você estudou? Você pretende fazer universidade? Alguma coisa assim? E ela responde assim: não, eu pretendo me formar na Universidade da Vida. E aí ele responde: tá bom, quando você tirar o diploma, você volta aqui. Aí é foda, né? Na Universidade da Vida, né? Então, assim, eu não tenho certeza que todo mundo encontre alguma coisa dentro de si que vale a pena. Entende? Eu não tenho certeza se isso existe. Eu lembro que a gente conversou sobre isso quando a gente estava falando sobre propósito. Pode ser. A gente que eu tenho certeza. eu, por exemplo, até aquele momento ali, eu tinha total certeza que era possível que as pessoas encontrassem seu próprio propósito em algum momento da vida. Mas você jogou areia nessa minha ideia. Olha, Opa, boa, Borja. isqueiro Agora sim, maçarico, agora sim. cara. Aí Olha sim, só. Sim, experiência completa. Pô, os caras são competentes aqui mesmo, né? Boa, Pô, o cara te arruma um cinzeiro muito do caralho e tu acende com um bique rosa, é foda, né? Faz parte da vida. Né? Já veio até a Zona Leste, né? Então. Mas eu discordo um pouco de vocês no sentido que eu acredito que fisicamente é possível todo mundo ter propósito, entendeu? Porque não há nada que impeça alguém de realmente alcançar algo que sinta ela com propósito. Eu acho que muitas vezes as pessoas não encontram propósito porque elas estão perdidas mesmo. Porque o que impede fisicamente alguém de encontrar propósito? Mas você concorda que é possível uma pessoa viver a vida inteira sem propósito? Eu acredito, mas não é porque ela não tinha um propósito a ser encontrado ou alguma coisa que pudesse acontecer na vida que desse sentimento de propósito pra ela. Só que aconteceu dela nunca ter tido isso. Mas não Porque que tinha ela... coisa mais importante pra fazer, talvez? Ou talvez essa pessoa nasceu, teve, sei lá, 6 anos e aí teve um acidente e ficou tetraplégica pra sentar, tá ligado? Tipo, às vezes a vida só não deixou ela encontrar o propósito por causa de circunstâncias. Mas não era não é que é impossível dela encontrar, tá ligado? Eu não sei. Impossível não é, assim como não é impossível... É improvável que todo mundo encontre. Não é impossível que todo mundo fique rico. Em tese. Aliás, essa é uma das promessas do capitalismo. É um pouco impossível. Mas, na prática... Estatisticamente falando, é impossível que aconteça. Na prática é difícil. Então, em tese, se tudo der muito certo na tua vida, seja lá o que isso quer dizer, né? Porque, como dizem os religiosos, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas se tudo der certo na sua vida, pode ser que você encontre propósito. Agora, você tem pessoas, por exemplo, que nascem em famílias muito ricas, o que aparentemente parece que facilita, e, no entanto, a pessoa cresce fazendo, sei lá, sai louco fazendo documentário sobre pobre, entendeu? Porque, na realidade, não tem o que fazer. A mãe já é milionária, o pai, os avós já são milionários e... Já é milionária até a próxima geração também. Se ela encarnar 3 vezes, ela vai continuar milionária. Então, ela não encontra esse tal desse propósito. Eu acho que o propósito hoje virou uma espécie de produto do capitalismo contemporâneo. Todo mundo tem que encontrar propósito, grande parte não encontra e deprime. Sim. Entendeu? E aí, é agora, em tese, é coach. possível. Fisicamente, se não acontecer acidente nenhum com você, e você tiver algumas contingências a seu favor, positivas, de repente você encontra. Mas a verdade é que se fala muito de propósito, você tem nenhuma prova que, na realidade, exista propósito para todo mundo. Vocação profissional. A maioria não tem necessariamente uma vocação profissional. Vai trabalhar no que puder para conseguir pagar o boleto. Nós 3 aqui somos prova de que vocação profissional é tudo mentira. É meio bizarro pensar que a natureza produziu seres para ser bombeiro, ou para ser médico, ou para ser engenheiro. Ele produziu seres para caçar e comer e tal. Né? De novo, o fato da sociedade ter mudado tanto a forma com que a gente vive, com certeza fudeu a nossa cabeça nesse sentido de propósito, tá ligado? A gente não foi codificado para viver como a gente vive, tá ligado? É bizarro, a gente tá vivendo num cenário bizarro, cada vez mais bizarro. A maior parte do tempo a gente foi caçador-coletor, passou fome o tempo inteiro, por isso essa discussão de comida é frescura de rico, né? Escolher comida. A gente passou fome quase o tempo inteiro da nossa história. Eu acho que isso já é um fator fundamental. Quando se pensa em história, sociedade, a maior parte do tempo a gente passou passando fome,
né? Não passar fome é uma experiência nova na espécie, estatisticamente, eu quero dizer, é uma experiência nova. A maior tem uma teoria muito interessante em estudos de religião, a arqueologia da religião, que é uma teoria bastante forte, de que no começo a humanidade adorou espíritos malignos. Na verdade, é muito estranho assim, mas é uma teoria muito poderosa, arqueologicamente fundamentada, cultos de violência, né? Sacrificiais, porque entendiam quem estava mandando nas coisas eram espíritos, de alguma forma, que a gente chama de maligno. Por quê? Porque a gente sempre se fudeu. Porque parecia que era verdade, bichos, né? Foi comido por bichos. Um número gigantesco de mulheres dando à luz morriam. Os filhos morriam, a prole morria. A gente estava à mercê de elementos naturais violentos. Os grupos sociais violentos, né? Então, quem é que deve mandar essa porra? Gente ruim. Então, é muito provável que a gente começou a cultuar o que se chamaria de espíritos malignos, ou deuses maus, ou demônios, no sentido do senso comum, do que a ideia de que o princípio era bom. Essa ideia de que o princípio é bom no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, por exemplo, é uma ideia relativamente nova. Os próprios deuses gregos, eles não eram necessariamente bons, né? Eles eram meio... Eles eram humanos com poderes. E imortais. E imortais, É, isso aí. Eles também não eram tão legais. Exato, Eles faziam o que dava na telha, né? Comia Jesus todo é o mundo. primeiro deus super legal que inventaram. É. E olha o que me deu. Que Olha no que inventaram. deu, não posso. E olha no que deu, né? É evidente que não deu só nisso, né? De novo, voltando à história, né? Mas essa ideia de você cultuar alguém que é muito rico e poderoso, se você for à Bíblia, falando da Bíblia especificamente, judaica e cristã, não há como sustentar a ideia de que aquele personagem lá valorizava bens materiais. Sim. Na Bíblia. Com certeza não é. Não há como sustentar isso. Pelo contrário, não há. Isso é uma criação muito recente. Sim. Que tem mais a ver com a ideia muito antiga de que os deuses são fodões e poderosos e fazem com que você mande em todo mundo. É mais antigo do que Jesus, que era um cara legal. Pra mim é o capitalismo tomando conta da religião. Isso aí é um exemplo disso. É quando a religião vira um negócio. Pra mim isso é um negócio. É um negócio, é um culto. Um culto pra você crescer a sua marca, o seu branding. E é isso, tá ligado?